né? Eu sou Denise Braga, sou psicóloga, pedagoga, com pós em RH, até porque durante muito tempo a minha experiência profissional ela foi na área de RH e depois educação de jovens e adultos. E há 7 anos atrás eu me vi diante do meu, vamos dizer assim, do meu projeto mais desafiador, né? Mesmo que profissionalmente eu já tenha tido, né, outros projetos bastante desafiadores, mas você se ver diante, né, da situação de cuidar de uma pessoa na quarta idade é, é bem desafiador, porque vamos considerar, né, essa é uma novidade para a humanidade, né? É uma realidade que estamos enfrentando, né, agora. As pessoas estão vivendo cada vez mais, né? A expectativa de vida ela se ampliou bastante, né? Se há 40 anos atrás uma pessoa de 40 anos já era vista como velha, né? Como a vovozinha do tricô que ficava na cadeira de balanço, essa não é mais uma realidade de hoje, né? Eu mesmo tenho 55, então é toda uma mudança, né? Então são experiências que a gente está aprendendo, né? A gente, enquanto ser humano, a gente está aprendendo a viver e a gente está também. É... Ah, seja muito bem-vinda, Leleca. E a gente também está aprendendo a encontrar novas soluções, né? Eu sei que eu acabei de me apresentar, mas deixa eu só me apresentar novamente rapidinho, tá, gente? Conto com a paciência de vocês, tá? Meu nome é Denise Braga, eu sou psicopedagoga, tenho experiência em recursos humanos e educação de jovens e adultos. E há 7 anos eu me vi diante de um desafio muito grande, que foi começar a cuidar de uma pessoa na quarta idade, né? Então, gente, o quanto que a gente está aprendendo a fazer uma nova realidade, né? A construir uma nova realidade, né? Então, assim, por que eu me interessei por esse tema, né? Porque eu experimentei de N formas como ferramenta com resultados significativos, né? O lúdico como uma ferramenta, sabe? No acompanhamento, em diferentes momentos, né? Então, por ter observado que isso seria significativo na qualidade de vida, entendeu? Não só da própria pessoa na quarta idade, como minha também, como da família também, né? Então, esse foi o motivo, né? Porque eu escolhi esse tema para essa live. Aliás, por favor. Oi, Luciana. Boa noite. Sintam-se à vontade para fazer algum comentário, alguma pergunta aqui né, onde vocês estão acessando, tá? Por favor. Então, assim, continuando, né? Eu escolhi esse tema porque eu vi resultado, né? E aí eu pergunto, né, a vocês e a mim também, né? Que a gente pode pensar nas nossas casas, né? Em que espaços, que objetos podemos utilizar para termos uma conversa ou uma atividade lúdica, né? Porque veja bem, o nosso idoso ele teve infância, né? Ele criou memórias, né? E resgatar isso, né? Lidar com isso, né? Aproveitar isso, esse material, né? Por exemplo, fotos de família é um exercício ótimo para os idosos, né? De como colocar isso, né, para ele. Porque normalmente, né, o lúdico ele é visto como um jogo,
né, associado às crianças, né? Mas nós podemos ampliar essa visão, até mesmo indo à origem da palavra, porque é uma palavra que vem do latim, né, e significa brincar. Não está restrito a uma determinada idade, é brincar, né? A qualidade daquilo que estimula através da fantasia, do divertimento ou da brincadeira, né? Ou seja, né, é como jogar, né, como brincar, como se relacionar de maneira lúdica, né, bem-humorada, né? Pois é a forma como podemos tratar as questões do dia a dia. E aí, assim, né, a gente pode tanto ter o lúdico como uma ferramenta poderosa para o nosso campo de diálogo ou um campo de batalha, né? Porque é uma situação que muitas vezes ela é delicada, né? Que a gente passa por momentos delicados. Então, como que a gente pode lançar mão dessa estratégia? Dessa estratégia para tornar aquele ambiente um campo de diálogo, um campo de outras perspectivas, né? Porque é considerar, né, a pessoa que está diante da gente, né? E sempre, gente, assim, tudo que eu for falar aqui é sempre lembrar que tudo que eu estou falando é para nossa reflexão, né? Para a gente observar o que cabe no meu contexto, o que cabe no meu dia a dia, ou o que não cabe, né? Mas é muito mais uma reflexão para a gente observar como é que está o nosso exercício do lúdico na nossa família, né? Porque o processo comigo também, ele não parou, ele não cessou, ele não cessa, né? Cada dia, né, a gente tem uma novidade. Então, cada dia a gente precisa buscar as respostas criativas, lúdicas, né? O lúdico, ele se insere de uma maneira que o idoso, ele responde. Então, eu vou conversar agora com vocês. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem, tá? Por favor. 3 situações que, no meu contexto, né, elas representaram bastante. Que a primeira delas, né, é a hora do banho. O banheiro é um lugar de muita negociação, tá? Então, assim, a hora do banho, até mesmo o caminho antes de ir para o banheiro, ele pode ser vivenciado de maneira lúdica. Por exemplo, né, na minha realidade, quando a pessoa ela levanta e ela tem dificuldade de andar, como a gente levanta e já começa a andar normalmente, né? Onde os passos ficam menores, né? Então, o que a gente passou a fazer? Fazer como se fosse uma locomotiva do trem, né? Então, piuí, tique, tique, porque naquele ritmo. Depois ela caminha normalmente, né? E aí a gente acelera até essa locomotiva, né? Porque é uma forma de chegar até o banheiro, né? De chegar até o banheiro para tomar um banho, né? Que às vezes quando o tempo está frio fica um pouco mais difícil, né? Então, até mesmo de brincar. Eu tiro uma parte da roupa, você tira outra parte da roupa, né? Tem uma amiga minha que ela, sabe que solução que ela encontrou? Ela colocou música ambiente no banheiro, porque a mãe dela gosta muito de cantar, né? Sempre gostou, desde jovem. Então ela coloca músicas que são representativas para a mãe dela, e isso faz com que o clima, né, do banheiro já se torne diferente.
Então, tomar banho aquece a água e tudo certo, entendeu? Então, assim, é dessa maneira que a gente pode estar pensando em como é que eu vou fazer no meu contexto, né? Eu falei, né, do banheiro, né, que é um lugar de bastante, né, negociação, né? Tem um outro momento também que é bastante delicado, né? Quando a pessoa precisa evacuar, né? Que já ao longo da vida, às vezes, né? Pra gente já às vezes é meio delicado, né? Então, e aí o que a gente estabeleceu aqui, né? Nessa hora, né? Brincadeiras, né? Eu faço brincadeiras. Oi, Elinice, boa noite. Eu faço brincadeiras, né, com expressões faciais, corporais e com sons também, né, para deixar aquele momento mais leve, né, que ele possa fluir de uma determinada maneira, que ela se sinta bem, né, e aí novamente o lúdico entra, né. Por o que são, né, os sons, a música, né, as expressões, né, e também, assim, por isso que eu entendo a gente, né, como pesquisadores nesse momento, né, e até mesmo para ressignificar algumas coisas, alguns objetos, né, do nosso entorno. Por exemplo, quando teve aquela moda dos desenhos, né, com pedacinhos muito pequenininhos, que fez muito sucesso entre os adultos, a gente até comprou aqui em casa, né, para minha mãe, né, só que ela não se identificou. E aí compramos um livro que é de desenho, desenhos para criança mesmo, desenhos para colorir. E aí ela não quis, porque ela entendeu que aquilo ali era para criança, né? E aí o que eu fiz? Eu valorizei aquilo ali, eu ressignifiquei aquilo para ela. Quando assim, muito dificilmente, né, naquele primeiro momento, ela pegava no livro, eu disse: ah, mãe, parabéns, que coisa boa que você está fazendo. O que eu fiz? Eu tirei foto dela desenhando, né? Então, aquilo ali passou a ter um outro valor para ela, um outro significado. Tanto que, a partir disso, né, onde valorizando aquilo que ela estava fazendo, aquela atividade, né, que aquilo era importante, a partir daí mudou completamente. Ela passou a pintar os desenhos, ela passou a escolher as cores, a definir que as cores daquela página seriam diferentes da página anterior, ou seja, analisando a situação, né? Buscando a própria criatividade dela, porque em alguns espaços onde a roupa do desenho era sem nada, ela colocava, né, coloca frisinho e tal, né? E aí, interessante, né, porque aí, depois que tomou gosto, ela foi fazendo, queria logo terminar aquele livro. Aí eu disse: mamãe, olha, não se preocupe, porque depois desse livro virá um outro livro. E foi interessante porque o primeiro livro foram 365 desenhos para colorir. Depois a gente encontrou um outro livro da mesma editora que eram 504 desenhos para colorir, entendeu? E aí, por que é importante da gente buscar essas soluções, né? Porque ainda estamos vivendo um momento de pandemia, né? Mas no primeiro momento, que era uma extrema novidade para todo mundo, e não poder sair de casa, ainda estamos em isolamento social. Mas naquele momento, né, era mais delicado, e ela não poder sair de casa, ter esta ferramenta para ela
se divertir, né? Foi muito importante. Foi muito importante. Tanto que ela fica perto dela, né? Muitas vezes ela senta na sala e tal. Então aquele livro com as coisas, as caixinhas, né? De lápis de colorir, entendeu? E ela vira e mexe pega, entendeu? Porque aquilo passou a ser importante para ela, né? Da mesma forma que essa minha outra amiga, a minha mãe também sempre comprou para sua sobrinha. Então, quem sabe você vai comprar também, Carol, para sua tia, né, para sua avó. Então, e é ótimo, e é ótimo. E assim, como esse livro apresenta algumas situações de outros lugares, por exemplo, eles ali representaram o Taj Mahal. Aí eu falei pra ela assim, isso aqui é o Taj Mahal. Aí eu contei pra ela a história do Taj Mahal. Parece não, mas isso acrescenta a eles, acrescenta a nós e acrescenta a eles também, né? Ontem mesmo a gente estava assistindo a um show da Ana Carolina pelo YouTube. Então, primeiro momento, eu observei que ela veio pra frente, né? Ou seja, depois de um tempo que o show já estava passando, ela chamou a atenção, a voz da Ana Carolina chamou a atenção dela. Aí eu disse, bonita a voz da cantora, né, mamãe? Tal. Se o nome dela é Ana Carolina. Aí deixei passar um tempo, aí ela disse assim, mamãe, qual é o nome dessa cantora, hein? Aí ela não lembrava, eu disse assim, Ana Carolina. Aí passou mais um tempo, aí eu falei, poxa mãe, mas como é que é mesmo o nome dessa cantora, hein? Aí ela não lembrava ainda, mas o que eu fiz? Eu disse Ana e ela falou Carolina. É um exercício importante para realizarmos, entendeu? Então, como é que o lúdico ele pode ser inserido aí, né, no nosso contexto, né? Então, até o que eu estava falando antes, né, que a mamãe ela sempre gostou muito de cantar e tal. E antes da pandemia, a gente foi numa papelaria aqui próxima, né, de casa. Eu disse, mamãe, e a mamãe assim, é da época da Rádio Nacional, tá, gente? Então eu disse, mamãe, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um caderno para a senhora anotar todas as músicas, né, que ela sempre cantou durante o dia, né? Vamos anotar, a senhora anotar as músicas. Foi um excelente exercício de memória, né? Porque não só exercício de memória, mas está pegando na caneta para escrever, né? Tendo essa firmeza para escrever, né? Então, o quanto que o lúdico ele está interagindo todo o tempo no nosso ambiente, né? E da gente começar a percebê-los como ferramenta, né? Porque é aquela história, né, gente? Assim, são situações, né, como essas que eu falei, né, seja no banheiro, né, ou de não poder sair, enfim, né? São situações que a gente tem com o nosso idoso, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar, mas que a gente pode estar repensando, né? A gente pode encontrar, né, essas outras soluções, né? Porque aquela história, gente, estamos diante de alguém que tem estrada, que tem experiência de vida. E isso a gente, agora tô lembrando aqui da Roberta, né? A gente viu muito isso em educação de jovens e adultos, né? Que iam se alfabetizar, mas são pessoas que têm experiência de vida, né? Não são crianças, né? Por mais que em alguns momentos, né, quando você está com uma pessoa já na quarta idade, por exemplo, né, nós estejamos na condição de referência dentro da situação, né, que já é uma grande mudança, né, para eles e para a gente, né,
eles que sempre foram as nossas referências. E a pessoa apresenta, né, algum tipo de senilidade, algum traço de senilidade, mas é aquela história, gente, definitivamente não é uma criança. E que sempre surpreende a gente, tá? Com uma tirada, né? Que se refere à experiência de vida deles, né? Eu sempre me surpreendo com a minha mãe. Sempre, 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 tá? Então, assim, eles vão conversar conosco a partir daí, a partir dessa experiência, né? Dessa estrada, né? Então ele vai estar sempre atento ao nosso olhar, ao nosso tom de voz, a maneira como nos dirigimos a eles. Eu normalmente digo que a mamãe não precisa dizer, a gente não precisa dizer para ela que 2 e 2 são 4, porque ela sabe que 2 e 2 são 5. Ela não precisa de que o contexto racional seja tudo explicitado para ela. Por quê? Por causa da experiência de vida, né? Então, assim, o quanto que vale a pena, né, a gente ouvir, tentar, né, buscar esse caminho, né? Ai, gente, tô falando tanto. Gostaria de saber também um pouquinho de vocês. Até saber se vocês têm algum questionamento, se vocês gostariam, né, de fazer alguma colocação, né, pra gente interagir, né? Fazer aqui também um campo de diálogo, né? Então, e perdoe-me por tantos nés, por favor, tá? Por isso, né, voltando, né, que vale a pena a gente ouvir, né, e conhecendo essa nova realidade que é para todos, né, e inserir de forma lúdica. É tão interessante, gente, sabe por quê? Outro dia eu li um texto, assim, não tem uma relação direta com o que é lúdico e ao mesmo tempo tem, porque foi feita uma tese de mestrado sobre as memórias da alimentação para os idosos. Porque os idosos, eles entendem, por exemplo, que um almoço de domingo em casa, reunindo a família, é significativo, é representativo, que não é a mesma coisa de ir num restaurante, por exemplo, né? Ai, Carol, muito agradecida. Então, assim, voltando, né? Como que a própria alimentação, né? Essa cultura, né, do alimento, a cultura de fazer o alimento, né? O quanto que, por exemplo, eu tenho memória da minha mãe e a minha avó fazerem pastel dentro de casa, né? Fazerem massas dentro de casa. O quanto que isso pode falar do contexto de vocês também, né? E quando se torna memória, o quanto que isso é lúdico pra gente. O quanto que isso pode ser uma atualização do nosso vínculo com esse nosso idoso, né? Então, assim, é a gente realmente ampliar os nossos horizontes, né? E aí, assim, gostaria até de saber, né, por que o lúdico é importante, né? Assim, o quanto que vocês... Ai, caramba, travei. É isso, gente, porque o lúdico, né, ele tem N formas. Que eu me lembrei isso agora dessas memórias, né, da infância, né, e que isso a gente pode aproveitar, né. Eu aproveitei as músicas para minha mãe, né. Às vezes, no seu contexto, é uma oficina de fazer carrinhos, né? Às vezes o seu avô, o seu pai, enfim, gosta de consertar coisas, né? De juntar coisas e a partir daí fazer
novas coisas, né? Então, o quanto que a gente, aproveitando esse nosso contexto, né, a gente pode estar oferecendo novas perspectivas, né? Porque por mais que eles tenham, né, muita experiência e tal, a gente também contribui, a gente também faz parte desse contexto, né? Então, o quanto que a nossa experiência, e eles gostam tanto de compartilhar, sabe? De saber, entendeu? De aprender, né? Uma vez mesmo, na pandemia, né? Eu vi um vídeo de um casal que instituiu bingo, entendeu? Online, com direito a presentes e tudo, né? Olha quanto exercício de memória, percepção, coordenação. E eu achei tão bonitinho que tinha uma senhorinha que ela estava arrumada. Para ela, aquilo foi um evento, né? Então, assim, o quanto a gente pode buscar soluções no nosso dia a dia para essa situação. Porque o quanto mais, né, a gente fazer o cérebro agir, se movimentar, atuar, né, mais a gente vai estar afastando os traços de senilidade, no mínimo postergando os traços de senilidade, né? Então, assim, é muito rico, é muito gostoso, é muito prazeroso mesmo, entendeu? Porque falar de soluções lúdicas, né? Até mesmo, por exemplo, quando a gente vai pregar alguma roupa no varal, né? A função dela é entregar os pregadores. O que eu faço? Eu vou pedindo, por exemplo, 2 pequenos. Aí ela precisa realmente me entregar 2 pregadores pequenos. Eu disse, mãe, vamos ver aqui. Aí já está. Tá? Aí a gente vai e ela vai fazendo aquele exercício. Então, assim, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, entendeu? Também, se puder, né, incluir, por exemplo, o celular. Se a pessoa, por exemplo, gostar de fotos, né? Quem sabe a pessoa gosta de tirar fotografia, aí você não é que vai fazer isso todos os dias, mas um dia que você resolva fazer uma sessão de fotos, como se estivesse num estúdio, pega algumas roupas dessa pessoa, ou alguns materiais sem necessariamente ser uma roupa, né? Mas que possam compor, por exemplo, uma foto, entendeu? Isso já pode. Ah, sim, Helenice. Então, e tem muito a ver com esse contexto, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, a mamãe, ela gosta, né? Então, assim, já teve dias, assim, que em alguns momentos estava delicada a situação, eu lancei mão disso. Mamãe, vamos tirar uma foto com aquela roupa que você gosta? O semblante dela mudou. O semblante dela mudou, entendeu? Então, assim, o que tem a ver com a nossa história de vida, né? Com a história de vida do nosso idoso. Então é isso, né? Você então, Helenice, deve ter uma experiência enorme, né? Há 16 anos. Então é bastante história para contar, né? Então é isso. Sempre pensando nisso, gente. De que maneira eu posso contribuir
para a vida. Como é que é? Quando eu quero que ele saiba que sou eu do lado dele, canto uma frase de uma música que ele cantava comigo. Ah, que coisa boa! Aí eu falo uma parte para ele. Sim, sim, com certeza é isso, Helenice, com certeza. Outro dia mesmo, ela chegou aqui no quarto, eu vi que ela estava um pouco nervosa, e aí eu comecei a cantar carinhoso para ela. E aí ela foi abrandando, abrandando, abrandando. É tão interessante que ela gosta tanto de cantar que quando a gente grava ela cantando, ela depois quando escuta a música, ela canta novamente, entendeu? Então, e é isso. Essa memória que não é só dele, que é sua também, né? Oi, Cecília, boa noite. Então, essa memória que vocês um dia compartilharam e que agora voltaram a compartilhar novamente, essa memória. Isso, essa disponibilidade, a gente precisa muito, precisa colocar no nosso dia a dia, esse olhar para ele, olhar, a gente olhar, escutar, né? Lembrar, e aproveitar o momento, gente, aproveitar o momento, entendeu? Gostei muito disso, gostei muito disso. Ou até mesmo, por exemplo, uma coisa que é muito importante, gente, assim, pelo menos o que eu vejo na minha experiência, né? Porque assim, o idoso, ele lida muito com situações, ele percebe como ele está. Por mais que em alguns momentos né, não tenha muita dificuldade, mas em algum momento ele vai perceber. E ele pode se envergonhar de alguma forma, né? Então é muito importante para qualquer acerto dele, qualquer acerto. Ele acertou fechar a camisa. Parabéns. Sempre parabenizar por qualquer acerto, né? Ou fez uma brincadeira com as fotos, né? Por exemplo, ontem com a música da Ana Carolina. Ela não falou Ana, mas ela falou Carolina. Eu disse, parabéns, mamãe. Sempre, sempre, sempre parabenizar. O quanto isso é importante, né? Por mais que eles tenham sempre sido parabenizados ou não, né? Mais importante ainda né? Então, assim, sempre, sempre parabenizar, pelos acertos. Em tempos de pandemia, como podemos participar da vida de um idoso, mesmo estando presente fisicamente? A ideia de... sim, sim. Não, e é tão interessante, assim, que... Oi, Rosana, boa noite. E é tão interessante, Cláudio, que eles mesmos organizaram, né? E aí vem uma questão intergeracional. Por quê? Nem todos os idosos tinham, né, familiaridade com o computador. E aí entra o quê? Entra o neto, entra o filho, que ou fica ao lado dele, acessando aqui, né, a plataforma, ou ensina. Entendeu? Então, assim, são vários ganhos, né? E a pandemia, né, nos aproximou ainda mais do virtual, né? Esse momento agora aqui mesmo, né? Estamos próximos, né? Através, no meu caso, de um celular, né? Então, assim, a tecnologia possibilitou isso. E outras coisas também podem ser feitas, né? A minha amiga Francis, inclusive, tem um projeto muito nesse sentido, né, Francis? Ai, caramba, peraí. Acho que eu fiz besteira aqui. Aí, voltei. Então, assim, gente, é a gente colocar realmente o computador, né, o tecnológico, o virtual, no nosso dia a dia.
porque não estando presente fisicamente, às vezes até mesmo o filho, né? A pessoa não mora próximo, né? Mas, e olha, os idosos, eles gostam de participar. Ele pode reclamar, ele pode ficar um pouco ranzinza, mas ele gosta. Ele percebe quando ele está sendo visto, atendido, olhado, sabe? Então, o quanto que isso, né, nesse diálogo, né, que o campo do lúdico nos proporciona, ele tem espaço para isso. Eu sinto que muitas vezes a família não vê você com... Peraí, como é que é? Eu sinto que muitas vezes a família não vê você como é. Eu sinto que muitas vezes a família não vê você como é. Tenho 64 anos, sou independente. Então, eu tenho 55. Mas a expectativa de vida está aumentando, né? E esse olhar cada vez mais, né? Ele será necessário, né? Ele será necessário, porque o Brasil mesmo, né, que sempre foi visto como um país de jovens, ele está envelhecendo. E aí, como lidar no dia a dia com esse envelhecimento, né? Como lidar, como trazer soluções para o dia a dia, né? Porque, às vezes pode até a princípio não querer ver, mas tem necessidades básicas que todos os dias precisam ser supridas, né? Que precisam ser feitas, né? Eu digo assim, né? Quando a gente fecha a porta de casa, tudo acontece. Então, é aqui que a gente tem que descobrir as soluções, né? Então, que bom que você é independente e que você continue assim durante muito tempo, né? A minha avó, ela faleceu com 103 anos, né? E não chegou a ter nenhum traço, enfim. Gostava muito de ler o jornalzinho dela. Ela às vezes ia para a cozinha fazer comida e tal, depois passava pelo jornal e dizia assim: eu vou ler você, espera aí que eu vou ler você, entendeu? Então, mas isso já faz já algum tempo, entendeu? Então a gente precisa até mesmo para as nossas próprias necessidades, né? Como é que a gente lida com o lúdico, né? Como é que a gente interage com o lúdico, né? E a gente descobre tanta coisa, né? Por isso que essa qualidade ela se amplia não só para o idoso, mas para as pessoas que estão lidando com ele, entendeu? E como, por exemplo, foi o que a Elenice falou, né? Da música, de complementar, né? Então, é o carinho, é o afeto, né? Que o idoso, ele vai saber diferenciar. Né? Então, por isso peraí, deixa eu ver besteira aqui. Pronto, voltei. Por isso que a gente, quando tá nessa situação, a gente... Então, eu faço exercício de memória desde agora, né? Não se fala, e realmente da gente buscar conhecimentos variados, aprender uma nova língua, conhecer novos lugares. A gente faz exercícios de memória todos os dias, né? É muito interessante. Você agora me fez lembrar aquela situação que os mais novos não lembram e o mais velho lembra. Já aconteceu isso aqui em casa. Uma coisa que
Eu não lembrei, né? E as outras pessoas também não lembraram. E quem lembrou foi a minha mãe. Entendeu? Então, assim, esse exercício, ainda mais agora que a gente lida com N informações, né? Então é o dia a dia. É o dia a dia, sabe? É o arregaçar as mangas mesmo e aproveitar toda oportunidade. Toda oportunidade. Eu faço. É interessante que a mamãe, quando a gente era pequena, quando a gente não conseguia achar uma coisa, ela dizia assim, faz um retrospecto, entendeu? Então eu faço direto retrospectos, entendeu? A sugestão que eu te dou é essa, ok? E até mesmo as soluções encontradas para ela, eu posso utilizar para mim também, com certeza, com certeza, entendeu? Seja o desenhar, né? Se no caso dela pode ser o livro, eu posso pegar uma folha em branco, eu amo folha em branco, entendeu? Então da gente buscar sim, né? Soluções. Já estamos quase no fim da live já? Caramba! Caramba! Muito agradecida por você me lembrar, Elisa. Muito agradecida. Ai, é tão bom. Ai, como é bom. Vixe. Vamos lá. Então, por isso que é um diferencial, gente. Quando a gente tem a proximidade, né? A proximidade com esse idoso, né? Deixa eu voltar aqui. Porque esse idoso, ele tem uma forma como... Me parece que usar o lúdico é uma atitude de amor. Não deixa de ser, é também, com certeza, né? A forma como você lida com isso é com certeza uma atitude de amor, né? Mas mesmo que você não tenha essa questão, mas usar o lúdico, né? Utilizar o lúdico no dia a dia é muito bom. Por quê? Porque o idoso, ele pode ter se relacionado com a vida de uma maneira mais de uma maneira mais concreta. De novo, o idoso pode ter se relacionado com a vida de uma maneira mais concreta ou de uma maneira mais abstrata, mas de alguma forma ele lidou com o lúdico durante a vida, né? E é um diferencial quando a gente tem a possibilidade de ter uma proximidade com ele, né? Então, assim, o quanto que a gente investir na nossa disponibilidade para ele. Aí o tempo vai da possibilidade de cada um, né, com certeza, mas a disponibilidade, né, seja presencialmente, às vezes não, né, mas de querer conhecer as suas histórias, né, quantas histórias da minha mãe que eu não conhecia, entendeu? Então, e que muitas vezes ela agora não se lembra e eu lembro a ela, entendeu? Então, tá vendo? A cultura, o brincar, o compartilhar, né? O quanto que isso faz com que o ambiente tenha uma qualidade maior, sabe? E por mais que algumas histórias ela não se lembre hoje, mas ela acaba rememorando, entendeu? E aí é isso, né? E aí, gente, como a própria Elisa falou, né? Que já estamos chegando no final, né? Eu quero muito agradecer a participação de todos, a disponibilidade de vocês para estar aqui esse tempo, para refletir, né, um pouco sobre esse assunto, do quanto isso pode reverter, né, em soluções para vocês também, tá? Muito agradecida mesmo. E eu vou colocar aqui, vou adicionar aqui um link que é um formulário de avaliação dessa live. Caso não dê para vocês anotarem, eu vou colocar lá no Instagram,
lá no Instagram não, aqui no Instagram, né? Vou colocar a gravação dessa live e embaixo vou colocar o link do formulário, tá? Deixa eu ver aqui. Não, acho que é melhor, peraí. Deixa eu fazer diferente, né? Peraí. Parece que... Tá. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu acho que aqui, eu anotar aqui, acho que vai ficar meio complicado. O que eu faço? Peraí. É https barra... Porque vai ser muito importante para mim, se vocês puderem. É muito rapidinho, gente. Olha, não leva nem 5 minutos. Vocês podem ter certeza